Na nossa área, a gente tem um nome bonito para trabalho mal feito, que é dívida técnica, né? E longe de mim querer julgar dívida técnica, porque só quem programa, né? Só quem tá ali sabe o quanto de gambiarra a gente consegue fazer para. A gente precisa fazer, na verdade, né? Para entregar no tempo e viabilizar um negócio, porque tem alguém enchendo o saco nosso. Mas o trabalho mal feito, ou dívida técnica, é uma realidade. E a gente comenta entre si, mas parando para pensar, né? Existem softwares grandes por aí. Existem jogos, existem softwares milionários, bilionários. Será que esse tipo de projeto também sofre de dívida técnica? Será que sofre mais ou sofre menos? E hoje. E assim, o Didi Maluco mandou lá no canal de C há um tempo um post da Riot Games, da querida Riot Games, né? Produtora do LoL, sobre dívida técnica. E acho que pros indivíduos que tiveram o infortúnio de jogar LoL, sabe que talvez, pode ser que isso seja um problema, né? Inclusive, um parênteses, o Didi Maluco tem um guia muito bom de sei que eu ainda quero fazer vídeo, talvez já tenha saído ou não, mas confiram lá que, pô, tem um guia de C baixo nível que é do caramba, para você aprender C, strings e outras cositas más. Vou fazer um vídeo só disso. Mas vamos ver esse Stack Debit aqui, e eu também vou ver depois o de Profiling, tá? Então aqui um post de 2018, então é meio antigo, época que o LoL ainda havia gente que jogava e fazia stream disso, né? Taxonomia da dívida tecnológica, dívida técnica. E aqui eu traduzi automático porque é isso que está tendo. Então vamos começar, né? Olá, eu sou o Bill LT Randolph Clark, eu sou gerente de engenharia da equipe dos campeões em LoL. Trabalhei em várias equipes diferentes da liga dos últimos anos, mas meu foco tem sido consistente. Eu sou obcecado com a dívida tecnológica. Então é o cara que vai lá e fala assim, isso daqui ninguém... O último Gitblane é de 2012. É aqui mesmo que eu vou mexer. É esse cara aí. Eu quero encontrá-lo, eu quero entendê-lo e sempre que possível eu quero consertá-lo. Eu diria que talvez esteja faltando pessoas assim na equipe, né? Ou talvez ele tenha saído da equipe também, né? Em 2018. Quando os engenheiros falam sobre qualquer peça de tecnologia existente, por exemplo, o patch do League of Legends 8.4, muitas vezes falamos sobre dívidas de tecnologia. Eu defino a dívida tecnológica como o código ou dados pelos quais os futuros desenvolvedores pagarão um custo. Inúmeros posts, artigos e definições foram escritos sobre esse flagelo do desenvolvimento de software. Este post se concentrará em tipos de dívidas tecnológicas que eu vi durante meu tempo trabalhando na Riot, e um modelo para discuti-los que estamos começando a usar internamente. Se tirar apenas uma lição desse artigo, espero que você se lembre da métrica contágio discutida abaixo. Então vamos ver o que quer dizer com contágio. E achei interessante, né? Essa definição de dívida técnica que alguém paga, né? Porque dívida, em tese, alguém tem que pagar. Ou não. Ou bota o nome no Serasa e vive com isso. Mas enfim, eu brinquei no começo do vídeo da questão de trabalho mal feito. Se alguém tem que pagar um trabalho no futuro, se alguém tem que pagar um custo no futuro, e isso provavelmente poderia ter sido evitado. Chuto eu, digam aí se vocês acham que dívida técnica é mais nesse sentido ou não, se pode ser evitado ou não. Vamos começar com as métricas, né? A fim de tomar boas decisões sobre quais problemas corrigir agora e o que corrigir eventualmente, ou realisticamente nunca, o que a gente vai fazer amanhã a gente nunca faz, na verdade, precisamos de uma maneira de medir uma determinada parte da dívida tecnológica. Identifiquei os 3 eixos para avaliar impacto, custo de correção e contágio. E ele foi para a gente prestar atenção no contágio. Impacto. Primeiro eixo é o mais óbvio, o impacto da dívida. Isso assume forma de problemas voltados para o jogador. Insetos, também conhecido como bugs, recursos ausentes, comportamentos inesperados e problemas voltados para os desenvolvedores. Implementação mais lenta, problemas de fluxo de trabalho. Vale a pena notar que desenvolvedor, neste caso, pode ser qualquer pessoa de qualquer disciplina. Então, sei lá, um designer você pode considerar um desenvolvedor, que está correto, né? Algumas dívidas de tecnologia atrapalham os engenheiros que escrevem novos códigos, alguns bloqueiam os designers criando novos roteiros, alguns interferem com os artistas de efeitos visuais que fazem novos partículas, etc. Ok. Custo de correção. O puxão do Blitzcrank aqui. O segundo eixo tem a ver com o custo para consertar a dívida tecnológica. Se decidimos corrigir um problema em nosso código ou dados, isso exigirá um tempo mensurável de alguém para corrigir. Se for uma exposição profundamente enraizada que afeta cada linha de código do jogo, pode levar semanas ou meses de tempo de engenharia. Por isso que a gente tenta não deixar acumular muito esse tipo de coisa, porque senão realisticamente nunca é resolvido. Tipo, é meio que fica literalmente impossível de resolver, né? Se for um erro estúpido de uma única função, pode ser corrigido em questão de minutos.
Independentemente do tempo para implementar uma correção, no entanto, também devemos considerar o risco de realmente implementar essa correção. Então eu vou lá e vou corrigir um bug e gero outro bug. Né? Ou vou refatorar essa função aqui e gero 3 bugs diferentes, ou corrijo o bug que estava naquela função, só que o bug virou feature. Isso é, isso é bem comum e bem interessante. Mesmo sistema que eu considero errado ainda pode ser usado como uma ferramenta para fazer um grande jogo. Né? Se eu mudar a forma como o nosso mecanismo de script lida com erros, ou como as partículas calculam seu tempo de geração, isso poderia quebrar qualquer um dos mais de 500 feitiços e 140 campeões de jogo. Caramba, só tinha 500 feitiços e só tinha 140 campeões de jogo. Agora tem um pouquinho mais, deve estar, sei lá, 180 para mais. E esse tipo de coisa é muito foda mesmo. Esse tipo de coisa é muito foda. Quando você tem um sistema muito complexo e você não sabe uma mudança onde que ela vai dar, qualquer mudança de comportamento pode afetar muita coisa. Isso é foda. Contágio. Terceiro eixo é o que eu me tornei obcecado. Contágio. Se essa dívida tecnológica continuar a existir, quando ela se espalhará? Essa disseminação pode resultar de outros sistemas que se interagem com o sistema afetado, de copiar e colar dados construídos em cima do sistema, ou de influenciar a maneira como outros engenheiros escolherão implementar novos recursos. Se uma dívida tecnológica é bem contida, o custo para corrigi-la mais tarde em comparação com agora é basicamente idêntico. Você pode pesar quanto impacto tem hoje ao determinar quando uma correção faz sentido. Se, por outro lado, uma dívida técnica de tecnologia for altamente contagiosa, ela se tornará cada vez mais difícil de consertar. O que é particularmente ruim sobre a dívida tecnológica contagiosa é que seu impacto tende a aumentar à medida que mais e mais sistemas são infectados pelo comprometimento técnico em seu núcleo. Então, assim, é aquele negócio, né? Vamos supor que eu tenho um bug que está em uma funcionalidade bem específica do meu software que não toca em mais nada, sabe? É uma funcionalidade final e nada depende dela, nada usa dela, é uma funcionalidade final fechada. Então, maravilha, né? Se eu mexer ali, eu só impactei ali. Agora, sei lá, no caso de um jogo aqui, vamos supor que eu tenho um negócio no cálculo de dano, ou em como eu faço o cálculo de colisão, sei lá. Imagina o tanto de coisa que usa colisão, o tanto de coisa que usa que usa dano. E eu vou impactar literalmente tudo isso, né? Literalmente tudo isso. Os tipos de dívidas agora. Agora que temos estruturas para medir uma determinada parte da dívida tecnológica, vamos falar sobre algumas categorias amplas de dívida tecnológica que eu vi em League of Legends. Então, vamos começar aqui com a dívida local. Ela se assemelha ao modelo clássico de programação caixa preta, que diz respeito ao resto do jogo, sistema local, feitura, camada de rede, mecanismo de script, funciona de forma bastante confiável. Ninguém precisa manter a dívida em mente à medida que se desenvolve em torno do sistema. Mas se alguém abrir a tampa e olhar para dentro, ficará horrorizado, enojado, completamente confuso com o que vê. Então é o famoso código mal feito. Você pode encontrar alguns exemplos reais de dívidas local em seus olhos, devido à forma como o olho é construído e você vê as coisas de cabeça para baixo. Veja? Ok. Mais significativamente, o nervo da retina cria uma mancha cega perto do meio de cada olho. Ah, tá, ele tá fazendo um paralelo com o olho. Ok. Esses dados mal formados são enviados para os centros visuais do cérebro, que devem virar a imagem e preencher os pontos cegos para que o resto do cérebro possa interagir com a imagem correta. Essas esquisitices são localizadas no sistema nervoso ocular, óptica e facilmente evitadas por outros sistemas, por isso são boas o suficientes. Então, ok, agora quem for biólogo entendeu que é uma dívida técnica também, né? Um dos casos mais famosos de dívida local em League of Legends é o Cataclisma do Jarvan, é a ult do Jarvan, que é feito de lacaios até hoje. Lacaios, se eu não me engano, são minions, tá? Quando os designers precisam anexar efeitos de jogabilidade a um local ou a um conjunto de locais, uma das ferramentas disponíveis para eles é a capacidade de gerar um minion invisível. Então é um monte de minion isso daqui, ó, pessoal. Olha o tanto de minion. Riot Figures descreve o que quero dizer com minion aqui. Esses objetos de jogo são uma maneira estável e bem compreendida de rastrear e executar a lógica de um script. Em caso como a parede do Jarvan, você precisa gerar um alto número de minions, 24 para ser preciso, para garantir que ninguém possa espremer a parede. Uma solução alternativa poderia ser a construção de uma anela terrestre, que consiste em uma única peça lógica que controla a patabilidade do cataclismo. Se adotássemos essa abordagem, poderíamos limpar a lógica e reduzir ligeiramente o custo de computação. Vamos dar uma olhada no cataclismo usando nosso modelo de impacto, custo fixo e contagem para ver por que uma correção não é a melhor opção atualmente. Então, eles escolhendo por não corrigir, vão explicar por que a ult do Jarvan é feita de minions. Não sei se até hoje é feita, é capaz de ter sido feita, né? Imagino que a parede da Nivea e, enfim, outras coisas também sejam feitas de minions. Que legal. E também tem o caso famoso lá, acho que é do Far Cry, que o trem é uma pessoa com uma cabeça de trem.
porque não tinha trem, mas tinha pessoa, então você faz a cabeça da pessoa em formato de trem e você faz a pessoa andando como se fosse um trem. Tá resolvido. Não, não é Far Cry, é Fallout. Acho que é Fallout. Far Cry nem tem trem, né, eu acho. Métricas de cataclismo, vamos ver. Então, impacto. 1 de 5. Quando havia 12 lacaios, as pessoas ocasionalmente chiavam pela parede. Então, a Riot aumentou para 24. O fato que o muro é feito de minions praticamente nunca influencia qualquer outro desenvolvedor, por eles fazem novos conteúdos. Como a parte infame de Avon Ulti Hit foi devido à confluência entre essa dívida e um bug de carga de tentar ler as definições de ataque automático ausentes. Custo de correção, 2 de 5. Atualmente não temos a capacidade de compor formas para criar geometria personalizada sem novo código. Espero que tenham adicionado. Se quiséssemos criar uma forma de anel para fazer um gatilho da área para impor de forma mais eficiente a barreira de Jarvan, teríamos que escrever algumas matemáticas sob medida para calcular colisões com o anel. Nunca é legal quando a gente tem que fazer coisa nova de matemática. Dá um trabalho, tem que testar pra caramba. Então, deixa quieto, né? Estamos explorando a geometria sólida construtiva para outros fins, o que pode cataclisar o custo de correção. Contágio 1 de 5. Então não contagia nada, né? Ninguém precisa levar em conta a implementação do muro de Jarvan ao desenvolver as características, o que a mantém bem contida. O único risco de contágio são outros designers copiarem e colarem a implementação em seus novos campeões. O que aconteceu aqui e ali. Mas o que diz respeito aos problemas de implementação, a propagação potencial do cataclismo é baixa e bem compreendida. Essa é uma forma bastante típica para a dívida local. Em geral, a dívida local é definida por uma baixa pontuação de contágio. Se o impacto for maior que o custo de fixação, ele tende a ser corrigido por um bom cidadão em pouco tempo. Ao considerar se deve consertar a dívida local, primeiro pergunte a si mesmo se vale a pena. Se a dívida não é realmente contagiosa, deve ser seguro deixar sozinho pelo tempo que for necessário. Um dos maiores erros que observo é o instinto de saltar sobre a dívida local, que costa o lado perfeccionista de um engenheiro quando não tem um impacto amplo o suficiente para justificar o esforço. Isso daqui é um mal geral de engenheiro, não diria nem que é dívida técnica. Engenheiro e programador e pessoas em geral, elas gostam de buscar problemas, né? Um problema que não existe, a gente busca encontrar esse problema, criar esse problema na nossa cabeça, se convencer que esse problema existe e daí tentar arranjar uma solução, sendo que aquilo sequer era um problema no começo. Então, sempre que você for fazer qualquer coisa, pense, isso é um problema? Será que eu devo me preocupar com isso de fato? Muitas vezes você vai se responder que não. E eu devia ouvir mais esse conselho para mim, porque eu faço muito isso na vida profissional, na vida pessoal. É difícil. E continuando, né? Se você decidir fazer uma correção, geralmente é fácil confirmar o teste de correção e regressão devido à localidade da mudança. Né? Os exemplos recentes de dívida local que foram corrigidos incluem bugs com inibidores, fazendo com que os campeões a caminho de 000 em certas circunstâncias, a monção de Jana ignorando os escudos de magia e o rasgamento da deusa se empilhando em moldes sem mansa. Não entendi absolutamente nada, em inglês vai fazer mais sentido isso daqui. E vale ressaltar que hoje o LoL tem diversos bugs no spec. Quando a gente está vendo o jogo no campeonato mundial, acontecem alguns bugs. E, enfim, foda, né? O flash não mostra direito, tem um monte de coisa que não mostra direito e não foi corrigido, né? Então aí fica para a equipe de LoL aí, vocês ganham bastante dinheiro, vocês tinham que corrigir isso aí, tá? Fica o julgamento. O segundo tipo de dívida é a dívida do MacGyver. Dívida do MacGyver, nomeada pelo programa de TV de meados dos anos 80. Angus MacGyver iria resolver problemas usando canivete suíço, fita adesiva e o que quer que estivesse à disposição. Então é aquele negócio que se resolve, sabe, de uma maneira... É gambiarra, é a famosa gambiarra. Aqui no inglês eles não têm essa palavra, é gambiarra, mas se chamaria gambiarra. Suas soluções muitas vezes envolviam anexar duas peças improváveis no contexto da dívida tecnológica. Isso significa que os dois sistemas são gravados juntos em seu ponto de interface ao longo da base do código. Então, assim, para o meu sistema funcionar, eu dependo da dívida técnica do outro. Então, o outro tem um comportamento que é meio estranho, assim, que é peculiar. Mas aquilo lá já está feito. Então, eu vou fazer um negócio que se adequa àquele comportamento. E resolve, sabe? E resolve. Seattle, entre outras cidades, tem um exemplo dramático de dívida de MacGyver, como você pode ver acima. Tem? A cidade costumava ter 2 assentamentos concorrentes, cada um com sua própria rede. Quando esses assentamentos se transformaram na moderna Cidade Esmeralda, as grades ligeiramente diferentes foram esmagadas juntas, resultando em blocos de edifícios de forma estranha e em uso menos do que eficiente do espaço. Eu acho que isso que ele quer dizer, que tipo assim, tá cortado aqui no meio. Aqui os edifícios estão para cá, aqui estão para cá, tá meio estranho. Tá.
Eu me eu me divirto particularmente com um pequeno canto raspado para no canto inferior esquerdo. É muito divertido mesmo. É muito divertido. Achei de rir. Um dos melhores exemplos da dívida MacGyver na base de código do LoL é o uso de std string versus nossas classes a string personalizada. Oh, inclusive, ô Didi Maluco, confirma aí se viu um vídeo, mas eu acho que vocês estavam falando disso no Discord, né, cara? Acho que eles estavam falando disso no Discord, aqui. Enfim, eu lembro de ver o pessoal falando de iString, aqui ó. Era uma classe própria de string chamada de iString, aí tem a stack para strings, a ref, isso daqui. Então, dê uma olhada no Discord também. Ambos são maneiras de armazenar, modificar e passar por trechos de caracteres. Em geral, descobrimos que SD string leva a muitas alocações de memórias ocultas e custo de desempenho, e facilita a escrita de código que faz coisas ruins. Então, o segredo para isso é usar Zig, porque em Zig a filosofia principal é tudo explícito, e eu arranjei um jeito de falar de Zig num vídeo falando de LoL, né? E que nem com C++ tem a ver. Na verdade tem a ver, né? Mas aí, ó, o que dá você esconder muito esse tipo de comportamento e deixar muita coisa implícita, né? Fazer coisas ocultas implicitamente sem falar para o usuário. Dá nisso. A string é projetada especificamente com gerenciamento de memória pensativo em mente. Nossa estratégia para substituir std string por string era permitir que ambos existissem na base de código e fornecer conversões entre os dois, via string.get respectivamente. Devemos usar a string uma série de melhorias de facilidade de uso que facilitam o trabalho, encorajando os engenheiros a substituir std string em seu lazer à medida que alteram o código. Assim, estamos lentamente saindo, né, de std string e a interface de duct tape entre os dois sistemas encolhe lentamente à medida que arrumamos mais o nosso código. Isso aqui é bem comum, isso aqui eu já fiz bastante. Trabalha com duas interfaces aí, vai mudando uma para outra aos poucos, até que tem um dia que você dá um Ctrl F e não existe mais a interface antiga e você dá graças a Deus. Deixa eu apagar esse módulo aqui. Isso é muito bom. SDString é a string metrics tradução. Impacto 2 de 5. A maioria das alocações de alto impacto de SDString foram eliminadas por meio de criação de perfis. Portanto, neste momento, o custo principal é o pequeno custo de mudança mental para converter de um sistema para o outro. Custo de correção 3 de 5. Conversão para string não é apenas um encontrar e substituir. Isso é triste. Muito mais fácil quando é. Existem alguns flavors, sabores, de string para diferentes propósitos. A stack string para alocação inicial em memória em pilha, a ref string para referência em estáticas, além de base a string com base acumulada. Um ser humano real, pensante, precisa olhar para um local de substituição para fazê-lo direito. Então, hoje, talvez uma LLM poderia olhar e tomar essa decisão por você, né? Pena que LLMs não eram tão avançados em 2018. E, é claro, fazer a decisão perfeitamente errada para dar mais dor de cabeça para manutenção e gerar mais dívida técnica ainda, né? LLM é muito bom nisso. Enfim, será um processo longo e lento para eliminar gradualmente o sistema antigo. Espero que depois de 7 anos já tenham eliminado, né? Contágio, menos 2 de 5. É negativo o contágio. Ao tornar o iString mais fácil de trabalhar do que a CDString, conseguimos virar o contágio para o nosso lado. Toda vez que o engenheiro verifica uma mudança no código do jogo, há uma chance de que a string se espalhe ainda mais como um vírus. O maior custo para a maioria da dívida MacGyver tende a ser o custo intelectual dos modos da mudança ao cruzar fronteiras. Se algum bug ou recurso é retido por estar no sistema errado, um movimento direcional para o sistema certo tende a ser simples. Contágio relativo do novo sistema versus sistemas antigos é a principal métrica para ficar de olho. Então, ver se está aumentando, né, o uso do sistema novo. Se você puder inverter esse equilíbrio para favorecer o novo sistema, então o melhor sistema inevitavelmente vencerá. Ao considerar se deve consertar a dívida MacGyver, tente encontrar maneiras de tornar o sistema global melhor, mais desejável em nível local. Se o engenheiro, pressionado pelo tempo que faz otimizações gananciosas durante o dia de seu trabalho diário, escolhe se mover em direção ao estado final desejado, então você está bem no seu caminho. Se você está dificultando a vida do cara, provavelmente porque você não fez um negócio bom. Se as pessoas estão querendo ir para o teu lado, então você fez um negócio bom. Isso serve também para a questão de lançar uma versão nova. Outra verdade que pode funcionar é fazer refatorações em larga escala bruta. Esse daqui é o meu preferido, que daí se quebra de uma vez e acabou. Quebrou de uma vez e é só isso. Não tem que esquentar a cabeça depois ou antes. Também o esforço para fazer funcionar, né? Em larga escala. Mas fazendo funcionar, acabou. Dependendo de quão perto o mapa dos sistemas, pode ser possível corrigir parte ou toda a sua dívida
MacGyver através de regexes inteligentes. Ok. Dívida de fundação, Foundation Debt. Essa aqui acho que é foda, né? Dívida fundamental é quando algumas posições estão no fundo do coração do seu sistema e foi assada na maneira como a coisa toda funciona. Dívida fundamental às vezes é difícil de reconhecer para o usuário experiente do sistema porque é vista como assim como é. Então é aquele famoso começou errado, tá errado, deixa errado e toca a vida. Uma peça hilariamente estúpida de dívida fundamental do mundo real é o sistema de medição referido como unidade consuetudinárias dos Estados Unidos. Ah, enfim, pelo amor de Deus, isso aqui só americano que usa esse negócio aqui, o resto do mundo inteiro usa SI ou unidade de gente. Enfim, né? Patético, patético. Isso aqui é problema de americano. Nem vou ler. Quer dizer, vou ler essa parte, que é o governo dos Estados Unidos considerou mudar para a métrica várias vezes. E ainda não fez isso. Porra. Mas continuamos sendo dos 7 países que não adotaram o SI como sistema oficial de medição. Tem que adotar logo. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso. Tem que saber o que é milha por hora, o quanto que é pé, o que é libra, o que é uma libra. Vou saber. Enfim, continuando. Falamos sobre várias das grandes dívidas fundamentais que a Riot vem abordando em antigos anteriores do TechBlog, como determinismo em League of Legends e Game Data Server. Puta, o jogo não ser determinístico é foda. Outro exemplo de dívida fundamental que eu penso muito é o uso da linguagem de script de Lua. Tá falando mal do Lua, é isso? Os designers de League usam uma ferramenta chamada Block Builder para criar comportamentos complexos, reunindo blocos de funcionalidade, como obter a distância de corpos, gerar minions, causar danos, ou fazer todos os tipos de controle de fluxo de script. O conjunto de operações que os projetistas escolhem é variado, mas limitado, e os parâmetros para cada operação são restritos. No entanto, há muito tempo, na pré-história do League of Legends, a decisão foi tomada para não armazenar os blocos e parâmetros em um formato simples e restrito que corresponde aos dados. Em vez disso, eles são armazenados como matrizes e tabelas na linguagem de Lua poderosa, bonita e totalmente complexa para este propósito. Então, tá elogiando Lua, mas de fato, né, Lua não é das melhores escolhas para você fazer um negócio de dados, né? Mas em formato de dados. Numa década ou mais de desenvolvimento de jogos ocorreu sobre essa base, uma vez que tomamos a decisão e agora manipular objetos de Lua é uma das operações mais comuns no motor. Então, ao invés de eu ler de um negócio de dados, eu tenho que ler de um objeto de Lua para tirar os dados. Nossa. Block Builder Lua Métricas, que tradução, hein? O impacto, 4. Compatibilidade entre Lua e este problema tem muitos custos. Cada cal stack é poluído com quadros de pilha de trituração de 6 libras para cada quadro da lógica do Block Builder. Nossa, essas operações de triagem não são baratas em termos de uso de CPU do servidor. Ler diffs de mudança de script é desnecessariamente difícil. Analisar e procurar arquivos de script para determinar a funcionalidade requer uma compreensão bastante aprofundada da linguagem de Lua. Custo de correção, 4 de 5. Como Lua está tão profundamente enraizado na engine, escavando seria difícil. Uma proposta atual é criar uma classe wrapper que se comporte como os objetos de Lua, mas é uma estrutura muito mais simples sob o capô para que possamos transformar nossas entranhas roteiros em algo mais adequado. Mas de qualquer maneira de abordarmos isso, precisaremos ser cuidadosos e atenciosos. Olha, essa aqui é uma dor de cabeça que eu realmente não queria ter. Me parece um problema sério e que eu espero que tenha sido resolvido já, passados 7 anos. Contagem, 4 de 5 também, contagei bastante. Toda vez que um sistema colide com scripts, que é a unidade central da lógica para o LoL, esse sistema será moldado pelas operações e requisições do back-end de Lua. Nós calculamos uma nova building block a cada 3, 4 dias, cada um dos quais manipula diretamente objetos de Lua. Quanto mais tempo não substituir Lua, mais difícil se torna substituir Lua. Então, daí vai aumentando cada vez mais. Né? A dívida fundamental tende a indexar muito em todos os 3 eixos. O alto custo incentiva a aderência ao sistema Gen, que é complicado, e muitas vezes a escolha certa, mas o alto impacto e o alto contágio significam que a fixação de dívidas fundamentais flagrantes pode ter um enorme retorno. A estratégia mais comum para considerar dívida fundamental que eu observei na Riot é levantar um novo sistema ao lado do antigo. Então você, basicamente, qual que vai ser a minha solução? Minha solução é X, beleza, então deixa eu deixar os dois rodando em paralelo e a pouco mudando. Isso daqui é bem comum, pelo que eu vejo também, é uma das maneiras mais comuns de você fazer transição, tipo, mudanças abruptas em sistemas complexos, sistemas grandes. Mudanças abruptas, não, fazer transições, né, em sistemas complexos, sistemas grandes, de uma tecnologia ou de uma coisa basilar, né, para outra. Você deixar as duas rodando no tempo e fazendo aos poucos. Tanto que é bem comum, né, em back-end a gente deixar
Vou transicionar de linguagem aqui, fazer tudo novo. Beleza, então recebo a requisição, mando as duas para os dois backends, vou checando o processamento, enfim, checando se tudo está correto, se tudo está como eu quero, se o comportamento está adequado, e no fim do dia, ou eventualmente, né, a gente termina essa transição. Se possível, eu recomendo então converter a dívida fundamental em dívida MacGyver por meio de sistemas de portação lenta e usar o novo sistema com operação de conversão disponíveis para cruzamento entre novos e antigos. Então, fazer uma gambiarra para ir convertendo. Isso permite que você comece a colher os benefícios em áreas danificadas específicas facilmente, limitando a exposição ao risco. Mas às vezes essa conversão não é possível. Nesse caso, criar um switch em tempo de compilação, ou se possível, tempo de carregamento, pode ajudar a construir a confiança no novo sistema sem forçar você a ir all-in. Primeiro está em uso a conversão GTS e o último trabalhou para o determinismo. E aqui o último é o dívida de dados. Porra, não me impressiona, né, que existe tanto tipo de dívida no League of Legends, né? Pelo amor de Deus. Acho que pra quem gosta de dívida técnica, trabalhar na Riot Games deve ser tipo sonho, sabe? Aparentemente. Dívida de dados. A dívida de dados começa com uma dívida de tecnologia de uma das outras categorias. Talvez seja um bug no sistema de scripts, um formato de arquivo menos desejável para itens, ou dos sistemas que não funcionam muito bem um com o outro. Mas então uma tonelada de conteúdo é construído sobre essa deficiência de código. Eu já passei por isso. Ai, dá uma dor de cabeça, chato pra caralho. Em pouco tempo, consertar a dívida inicial da tecnologia se torna extremamente arriscado. Torna-se dolorosamente difícil dizer o que você vai quebrar se tentar consertar qualquer coisa. O jeito que eu já tentei resolver isso daqui é falar assim, ó, pega tudo que já tem e converte em formato novo, ou cria um script para converter para formato novo quando precisar, ou só deleta e refaz tudo, sabe? Quando dá. Meu exemplo favorito do mundo real para entender a dívida de dados é o DNA. Então, se você for biólogo, você pega e lê aqui o parágrafo de DNA. Já está longo demais, eu não vou ler esse parágrafo de DNA, porque eu não sou biólogo. E vamos continuar aqui. Né? A dívida de dados em League of Legends é mais impactante quando transforma uma correção trivial em uma provação extenuante. Vou compartilhar um pequeno exemplo, mas confie em mim. A dívida de dados é uma das considerações mais cruciais ao fazer mudanças no engine de LoL. Nossos engenheiros de jogos desenvolvem conhecimento profundo de como os sistemas de jogo foram implementados e se tornam bastante habilidosos em prever quais dados podem quebrar quando mudam algum pedaço de código. Uma peça memorável de dívida de dados que consertamos há alguns anos envolveu parâmetros de bloqueio em nossa linguagem de script Block Builder. Assim você pode ver um exemplo, um toy example, onde eu tento aumentar a armadura do proprietário por uma variável mais uma constante. Ok, eu esperaria que o proprietário recebesse 25 de armadura de bônus, 20 de variável de delta, que é passado para o bloco, e 5 da constante. Uma vez que o nome da variável corresponde ao nome do parâmetro, no entanto, isso costumava render 40. Olha, eu literalmente não entendi. Eu não entendi. Como que 25 mais 5 dá 40? Mas, nem me pergunte por que não renderia 45. Eu não tenho ideia do que o processo de pensamento levou nisso. Eu não tenho ideia nem do que o seu pensamento passou. Quando o Nuke Moden, o engenheiro da equipe de campeões, foi consertar esse comportamento sem sentido, tudo que ele tinha que fazer era excluir 4 linhas de código. Mas com uma dívida altamente contagiosa como essa, até mesmo uma pequena mudança pode mudança requer um planejamento completo. Qualquer uma das 400 mil linhas de script em LoL pode ter qualquer um dos seus parâmetros numéricos sendo dobrado por este bug. Então, quando a gente tem alguns bugs estranhos de dano ou coisa assim, é porque está no meio dessas 400 mil linhas, né? E eles não têm a capacidade de fazer uma checagem adequada de comportamentos, ou, enfim, o que precisa, né? E aqui, ó, o que é pior? Esses scripts estão se comportando corretamente na medida em que o jogo é equilibrado e sintonizado em torno desses valores potencialmente dobrados. Quando eu faço game balance, eu estou considerando esse tipo de coisa, né? No Money teve que tornar a correção alterável no live, caso tivéssemos qualquer bugs inesperados surgissem, além de fazer extensa pesquisa de regex e varredura de keyway para tentar identificar quais scripts poderiam confiar nesse bug para funcionar corretamente. No final, os problemas de corrigir esse bug eram bastante pequenos. Um pequeno punhado de campeões precisava de seus scripts alterados, mas a dívida de dados dificultou a previsão. E aqui os parâmetros que ele coloca, né? O impacto 2 de 5, então impacto relativamente baixo, pequeno quando ocorreu. Ele dobrou um valor de aprovação e potencialmente descartou uma constante, mas tornou-se apenas mais um pouco de conhecimento tribal inútil que os designers e engenheiros precisavam carregar, uma vez que eles se tornassem conscientes disso.
O Development Share é um recurso valioso para ser desperdiçado assim. Custo de correção, 2 de 5, baixo também. Tudo dito, a correção foi simples. Ao criar uma alternância de recursos ao vivo, fomos capazes de aumentar nossa confiança na segurança da correção. A parte mais cara foi a triagem inicial para tentar avaliar o escopo do problema para direcionar o teste. Contágio, 4 de 5, afeta toda a engine, né, praticamente. A coisa infeliz sobre esse bug foi que ele predava um comportamento extremamente lógico. Se, por exemplo, você quiser causar dano a uma unidade, salvar o valor em uma variável chamada danos é totalmente lógico. Infelizmente, porém, o bloqueio aplicado tomou a quantidade em um parâmetro do mesmo nome. Ah, ele sobrescreveu. Ah, tá, agora entendi. Então, cuidado com o nome da variável. Acionando assim o bug. Então, se alguém quiser fazer uma magia semelhante, eles copiariam, colariam seus blocos e continuariam, espalhando assim o bug ainda mais longe. Por isso que nome de variável você usa, pega um nome aleatório e coloca, né? Para não ter esse tipo de bug. Porque daí, né, você escolhe nomes aleatórios, quais as chances de ter clash? Bem baixo, assim, ter crash. Em geral, os índices de vida de dados são altos em relação ao custo fixo, uma vez que dificultam a avaliação na mudança. Mas mais preocupante é quase sempre extraordinariamente contagioso devido a algumas propriedades dos dados em oposição ao código. Primeiro, geralmente é aceitável criar um novo pedaço de dados com uma cópia e colar num pedaço de dados existente. Se você está fazendo um novo feitiço de habilidade, começar com um Mystic Shot de Ezreal pode economizar muito tempo. Quaisquer problemas com um pedaço de dados existentes são propagados para seu descendente. Então, aquele negócio, o primeiro fez errado, todos fizeram errado, isso daí também é bem comum. A gente trabalha bastante com arquivo de configuração, então às vezes a gente erra em um arquivo de configuração, quando você vai ver, né? Tchau, obrigado! O tanto que deu merda no negócio, nossa senhora. Em segundo lugar, os dados raramente são submetidos a revisão técnica semelhante a revisões de código. Isso torna difícil notar e interromper a disseminação de más práticas, mesmo que sejam amplamente conhecidas. Finalmente, corrigir qualquer problema nos dados normalmente requer um ser humano com olhos e um cérebro para verificar, ou uma LLM para gerar uma nova dívida técnica. Um compilador, uma lógica formal, não vai cortá-lo, mas uma LLM vai. Ao corrigir a dívida de dados, observei duas abordagens principais. A primeira eu chamo de faça a caixa de seleção certa. Isso significa fazer uma alternância entre um antigo comportamento quebrado e um novo comportamento fixo para os criadores de dados. Idealmente, você faz a versão fixa padrão, enquanto certifica que o conteúdo antigo usa a versão quebrada. Então, como diz da MacGyver, você faz uma substituição lenta e constante para colocar as coisas na nova versão. Isso tem um custo permanente de adicionar cada vez mais porcaria à sua interface de edição. Então, faz de novo, faz vai, e é isso. Segunda abordagem é a abordagem apenas just fix the damn thing. Apenas conserte a maldita coisa, como do money usado no parâmetro de nomeação de bug. Isso significa corrigir o bug e em seguida tentar reparar todos os dados que são significativamente afetados. Várias técnicas podem tornar isso menos assustador. Primeiro é fazer um monte de greps, rejects, procurando para tentar entender o impacto teórico. O segundo é um monte de teste direcionado. Finalmente, você pode preparar um botão para permitir a reversão ao comportamento antigo, uma vez que a correção seja enviada caso você perca algo pior do que o bug que você está consertando. Vale a pena notar que o determinismo nos ajuda muito com o teste para esse tipo de mudança, permitindo nos confirmar que o servidor produz os mesmos resultados antes e depois de uma mudança. Isso aí é muito legal. E finalmente acabaram as dívidas técnicas do LoL. Nossa senhora, vocês estão de parabéns, hein? Vamos ver as conclusões. Ao medir uma dívida técnica de tecnologia, você pode usar o impacto para os clientes e para os desenvolvedores, corrigir o custo e o contágio. Acredito que a maioria dos desenvolvedores considera regularmente o impacto e corrige o custo, enquanto raramente encontrei discussões sobre contágio. Discordo. O contágio pode ser o pior inimigo do desenvolvedor, pois o problema se enterra e se torna cada vez mais difícil de desalojar. É possível, no entanto, transformar o contágio em uma arma, tornando sua correção mais contagiosa do que o problema. Olha, pra ser bem sincero, o que eu mais escuto quando eu vou fazer essa parte, eu acho que é o... Acho que é o impacto, claro, mas o contágio também. Principalmente quando você tem essas dependências entre abstrações. E se eu entendi corretamente, né? De fato, essa é uma dos fatores mais importantes para fechar. Aqui, trabalhando em League, a maior parte da dívida tecnológica que eu vi se enquadra em uma das 4 categorias que eu apresentei aqui. Dívida local, como uma caixa preta de bruto, dívida MacGyver, onde 2 ou mais sistemas são gravados em conjuntos com funções de conversão. Dívida fundamental, quando toda a estrutura é construída sobre algumas suposições infelizes, isso é triste. Dívida de dados, quando enormes quantidades de dados são empilhadas em algum outro tipo de dívida, tornando-se arriscado e demorado para corrigir. Isso aqui é um saco. Isso daqui é um saco. Quando você tem formato de arquivo, é uma bosta. Espero que este post ajude a fornecer alguns termos úteis para pensar e discutir a dívida técnica. Clique nos comentários abaixo se você tiver dúvidas ou sabedoria sobre como lidar com a dívida tecnologia. Por favor. Pô, curti o artigo, muito bom aí, deu certo.
Espero que ainda esteja na firma, ainda seja feliz com dívida técnica, que no LoL acho que é o que não falta, né? É o que não falta dívida técnica. E também para quem chegou aqui, manda aí nos comentários qual foi a pior dívida técnica que você já passou. Porque a minha eu não consigo pensar. Acho que eu nunca tive uma dívida técnica muito grande. Tive dor de cabeça nesse sentido. Mas dívidas técnicas grandes, eu acho que eu tô para enfrentar uma de fundação, eventualmente. Eventualmente, prazo de meses a anos. Mas, enfim, me preparando psicologicamente para isso. Me preparando. Então é isso, não esquece de se inscrever, deixar o like. Valeu, tchau, obrigado.